mensagem desta noite. Que Deus nos abençoe, irmão. Até a mensagem. Já vi lá. Boa noite, irmãos. Boa noite. Irmãos estão alegres, louvando ao Senhor. É maravilhoso isso. Podemos estar cantando louvores ao nosso Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia. Deuteronômio 22, verso 8. Deuteronômio 22, verso 8. Irmão Antônio, está afiado, irmão Antônio? Tá. Quem escreveu o livro de Deuteronômio? Quem escreveu? Quem escreveu? Ah, agora que me pegou foi Moisés. Mas Moisés não veio depois de muito tempo, Moisés não veio. Mas foi Moisés que escreveu. 22, verso 8. Vamos fazer a leitura. Quando edificares uma casa nova, farás um parapeito, no eirado, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de algum modo cair dela. Pai, graças te damos por tua palavra, Senhor. A tua palavra vai e não volta vazia. Que ela faça, Senhor, o que tem que ser feito nos nossos corações, nas nossas vidas, Senhor. Sempre tomamos a tua palavra como a espada de dois gumes, que corta tanto para um lado como para o outro. Que possamos ser atingidos, Senhor, pela tua palavra e assim resgatados, Senhor, pelo teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Amém. Uma versão diferente diz assim: quando edificares uma casa nova, far-lhe-ei no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém de algum modo cair dela. Irmãos, é um texto muito importante para a nossa vida, de um modo que nós viemos refletir sobre a nossa casa. Hoje a questão da segurança leva as pessoas a mudarem de bairro, as pessoas mudarem de vida, porque a segurança não está mais como nós esperamos de viver num modo de segurança. Termos segurança. Essa semana tem sido uma semana de aflição, para os irmãos, para a igreja, porque os acontecimentos de assalto com as irmãs da igreja, com pessoas da nossa família, porque a igreja é a nossa família. Então nós paramos a pensar nisso, porque não vamos só ver a situação do mundo, mas colocarmos que estamos sendo atacados pelo inimigo, não deixa de ser uma obra de Satanás, principalmente na vida da igreja, dos irmãos. Temos as nossas lutas, e principalmente quando vem esse tipo de luta, algo que a gente não espera que aconteça e de repente está acontecendo. Nós sempre batemos na tecla de estarmos sempre preparados para todas as ocasiões, sempre de prontidão. O Senhor sempre nos alerta disso. Então a questão da segurança é muito importante,
Nós vamos ver nesse texto, a palavra terraço já não se usa muito mais na nossa linguagem de hoje, né? Mas é como se fosse hoje uma laje, né? Que não tem um cercado ao redor para garantir a segurança de quem está lá em cima, né? O nosso Deus nos traz para que viemos nos preocupar com essa questão da segurança. Salmos 127, vamos ler estes Salmos 127. Versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Estamos sofrendo, muitas das vezes espiritualmente, fisicamente, pela nossa família, pelos problemas, pelas dificuldades. Irmãos, é muito importante amarmos a nossa família. É muito importante darmos valor aos pais, aos filhos, os familiares de modo geral. Eu quero colocar uma questão para pensarmos mais profundamente nisso. Quando vai um certo homem a Jesus e diz assim: Senhor, a tua palavra basta. Que basta a palavra? Ele quer dizer assim, quando este homem chegou com Jesus e falou com ele: Senhor, se tu disser que o meu servo será curado, ele vai ser curado, né? O Senhor foi até Jesus para que o servo dele fosse curado. Então, Jesus realizou esta cura. Aquele servo daquele Senhor foi curado. Ele diz: assim como eu mando, né? Ele dizia: eu tenho o comando de dizer vai e faz. Assim também ele esperava que Jesus desse esta ordem para que o seu servo fosse curado. E quando ele chegou, o servo dele já estava curado. Outra ocasião, Jesus foi avisado que Lázaro estava doente, né? Lázaro estava doente. Mas eu quero que você pense que Lázaro, a Bíblia diz que Lázaro era amigo de Deus. E quando nós relacionamos uma pessoa como amigo, ela é de suma importância para nós. Quando eu digo que a pessoa é meu amigo, que eu tenho um amigo, eu faço tudo por esta pessoa. E Jesus recebe a notícia de que Lázaro estava enfermo. Jesus poderia ter dito a mesma coisa: vai, que ele já está curado. Mas nós entendemos o propósito de Deus. Precisamos entender a situação que nós estamos passando, ao momento em que nós estamos carregando o fardo. Por que este fardo? Por que isso na minha vida? Não é verdade? A gente olha um certo pensamento de dizer assim, que vê uma família, a pessoa tem um carro lindo, a pessoa tem um salário excelente, a pessoa tem uma família excelente, mas está carregando muitos problemas, está carregando muita dificuldade, a pessoa não vive bem e poderia viver bem, né? A gente vê assim, essa pessoa vive nas mil maravilhas, é feliz, mas não é isso que a pessoa vive. Um outro pensamento, eu já ouvi de um pai dizer assim: a minha filha é muito nova, né?
não sabe fazer nada. Há 10 anos atrás, eu também pensava assim. Né? Hoje, os pensamentos são diferentes. Hoje se compartilha tudo. Como se compartilha tudo? O irmão Antônio, ele tem que ajudar a esposa dele. Em simples coisas, ele tem que ajudar. Uma louça, cortar um frango, algo parecido, tem que acontecer isso. Muitas vezes, nós não evoluímos para os nossos pensamentos. Jesus poderia ter dito, volta que Lázaro está curado. Jesus sabia que Lázaro estava doente e não precisava receber esta notícia, mas ele deixa esse prazo para Lázaro, e não somente para Lázaro, para quem mais? Para Marta. Quem é Marta? É irmã de Lázaro, irmã de Maria. Vamos lembrar que Maria, quando Jesus chegou na casa deles, Maria sentou ao lado de Jesus e foi ouvir Jesus falar. Aí Marta não fez a mesma coisa. Lázaro precisava aprender muito mais. Marta precisava aprender mais. Porque logo quando Jesus volta e vai ao encontro deles, o que acontece? Ela vai até Jesus e diz assim, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Nós nos preocupamos com a nossa família, porque amamos a nossa família. E é importante darmos valor. Então o Senhor nos chama a atenção para termos esse cuidado. O que é uma casa? O que é uma construção? E o que Deus espera de cada um de nós? Para administrar, cuidar. Vamos lembrar de Jó. Jó era um homem extremamente cuidadoso. Né? Jó, ele não ia às festas com os filhos dele. Os filhos deles iam às festas, os filhos deles faziam festa. E ele ficava no seu lar e ele pensava assim com ele, dizia, eu tenho que orar pelos meus filhos, eu tenho que fazer sacrifício pelos meus filhos, porque em algum momento eles pecaram, eles pensaram mal, fizeram mal, eu tenho que estar cuidando deles. Jó 1:5. Jó tinha preocupação com a vida espiritual de seus filhos e orava intercedendo por eles, pedindo perdão por seus pecados. Embora que os filhos não tivessem o interesse, embora que os filhos não tinham o mesmo amor que Jó tinha por Deus, a mesma reverência, mas ele amava os filhos e ele tinha essa preocupação. A gente sabe que tudo o que aconteceu na vida de Jó, mesmo ele sendo um homem íntegro na presença de Deus, ele teve que enfrentar a perda de tudo, de seus filhos e a perda da sua saúde, que era importante. Imagine Jó não ser mais tão reconhecido como ele era, um cidadão respeitado, depois que ele se encheu de chagas. Mas isso não abalou Jó, isso não deixou Jó triste, isso não deixou ele desprezar a Deus. Às vezes um probleminha pequeno a meus olhos, aos teus olhos, te deixa triste, sem esperança, sem força. Então, o poder de um pai ou mãe que ora por seu filho pode determinar o sucesso em seu futuro. Muitos filhos nem percebem, mas tudo que conseguem é fruto de oração de seus pais.
eu acredito como eu e você. Você ora e se preocupa com seus filhos. Então, proteja a sua família. Proteja a sua família. Oração e perdão. Vamos ver Êxodo 12. Eu costumava marcar os versículos para ser mais rápido, mas eu gosto agora de procurar para que dê tempo de você também encontrar. Êxodo 12, 22 e 23. Então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e passa-o na verga da porta em ambas as obreiras do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando viu sangue na verga da porta em ambas as obreiras do Senhor, passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Nós sabemos que o cordeiro que morreu imolado, nós sabemos que essa simbolização desse sangue representa Jesus. Essa Páscoa realizada pelo povo, a última praga do Egito, representa Jesus. O sangue nas portas representa o sangue de Jesus. Nas nossas vidas tem que representar também. Então a última e pior das pragas do Egito mostrou a ira divina contra a desobediência de Faraó. Todas as casas do Egito estiveram em luto aquela noite. Foi um sofrimento para os egípcios. Por quê? Os primogênitos foram mortos e somente o povo de Israel foram os livres. Eu quero lembrar também a questão do trabalho. O que tem a ver o trabalho? Vamos ver Gênesis 7:1. Gênesis 7:1. Depois disso, disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Então nós temos que proteger a família no trabalho. Quando Noé recebeu o chamado de Deus para construir a arca, talvez nem imaginasse o trabalho que teria, né? Muito fácil, quando Noé tem a visão de construir a arca. Quando Deus chama Noé para construir, Noé imaginava que seria um tempo. Alguém abre a porta? Que seria um tempo não seria tão longo. E nós vamos ver que ao longo do tempo, o processo dos 100 anos que Noé passou, tanto pregando, né? Porque Noé não somente ele estava construindo a arca, mas Noé estava pregando o quê? O que iria acontecer, o dilúvio aconteceria. Então Noé estava tanto trabalhando e pregando a palavra de Deus. Por que pregando? Porque as pessoas começaram a se preocupar com Noé.
preocupação. Como uma pessoa estaria construindo um barco enorme no meio do deserto, em lugar que não chovia? Por quê? Então Noé começava a dizer que era uma ordem de Deus e o Senhor pediu para ele construir a arca porque seria destruída a terra. O povo teve oportunidade. O povo estava ouvindo o recado de Deus. Queria acontecer a grande destruição. Mas o povo passou a olhar para Noé como um louco. Mas Noé teve o quê? A ajuda de seus filhos. Os filhos de Noé não o abandonaram. E mais, as esposas de Noé. Você vai ver que é uma família bem unida. Não é uma família desestruturada. Isso no nosso tempo, no nosso meio, é muito difícil isso. A gente vê as famílias nessa estrutura. Você ouve falar que sogra não gosta de nora, de sogro, é aquela confusão. Não deveria ser assim. E nós vemos esta família que foram salvas trabalhar em união para construir a arca. Era um mandado de Deus, era uma ordem do Senhor. Foi assim que, unido Noé e seus filhos, construíram a arca que seria a proteção para a sua família. Uma das formas de proteger a família também é o trabalho, principalmente se for em conjunto. Numa casa todos lutam junto pelo bom andamento do lar. Quem mais trabalha no lar, hoje em dia, se chama a esposa. Ela carrega toda a carga do trabalho, dos filhos e muitas das vezes do seu próprio trabalho. Muitas vezes a família é grande, tem 3, 4 filhos, filha. Não deveria ter se sobrecarregar. Eu tenho um pouco de dó da irmã Madalena. São 2 homens. Homem não tem muito esse interesse de ajudar. 3, né? Eu também tenho 2 lá em casa. Os meus, de vez em quando eu digo, olha, aquela louça ali é sua. Não. Eu faço, eu ajudo. Eles também me ajudam. Então, se nós nos unirmos nisso, você vai ver que as coisas se tornam mais simples. Experimenta, irmão Carlos. Lavar uma louça só uma vez. Você vai ver que o seu filho vai olhar diferente para você. Quem sabe ele não vem domingo. Não, eu lavei várias vezes. A gente tem que fazer essa parte no nosso lar. A Odete, quando dá uma ordem, tem que obedecer. Aí é outra coisa. Agora eu estou livre. Aí é outra coisa. Vamos para outro ponto. Conselho, Tem um ditado que se o conselho fosse bom, ninguém dava, né? É verdade. Provérbios 31. Irmão, quando a gente passa muito tempo sem pregar, a gente vem assim com vontade de pregar. Então, aquele relógio ali parou, não está funcionando. 31. Coisa 31:1. A palavra do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. Como filho meu, e como filho do meu ventre, e como filho do meu voto, não dê às mulheres a sua força, nem os teus caminhos
que destrói os reis. Ali foi mais um versículo. Então, quem é Lemuel nesse texto? Quem é? Ei, Não. Versículo 1. Palavra do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. Te peguei de novo, irmão Antônio. não. Você disse que estava afiado. Você perguntou quem era Lemuel, disse o rei, né? Lemuel significa consagrado. Por não sabermos que realmente era este personagem, muitos acreditam que seja o próprio Salomão, sendo aconselhado por sua mãe sobre como liderar o povo de Massá, né? Que seria uma referência ao comportamento rebelde de Israel. Êxodo 17:17. Então, a mãe do rei Salomão, dando conselho, ensinando como ele deveria agir, se comportar. Se você olhar detalhes desses dois versículos, você vai ver que existe muitos ensinamentos para nossas vidas. O interessante desse texto é que Lemuel repassa os conselhos recebidos por sua mãe. Isso mostra que uma forma de defender a família é o diálogo. Temos que aprender a ter diálogo na família. Muitas vezes é muito fácil você só mandar, você só falar, só ordenar, né? Faz isso, vai, faz. Mas sentarmos, conversarmos, dialogarmos dentro da família é difícil. É muito fácil dizer assim, eu faço devocional em casa. Mas muitas vezes fazemos superficial, mas não ouvimos o que os filhos sentem, o que os filhos pensam muitas vezes. Isso não traz eles para junto de Deus. O que eu quero dizer a você é que se de repente você ouvir o que seu filho pensa, o que ele quer, ele vai te acompanhar. Isso também serve quando nós tratamos de pai e mãe. Por quê? Eu acredito que como nós queremos essas pessoas do nosso lado, dentro da igreja, precisamos descobrir como ouvir essas pessoas. Irmãos, é muito complexo falar isso, mas se nós chegarmos a ouvir e a conquistar essa confiança das pessoas que tanto queremos ao nosso lado. Já ouvimos muitas das vezes os filhos falar assim: como é que eu vou servir esse Deus que meu pai serve, se ele não é diferente, se ele não é o que eu espero, se ele não age como eu penso que ele deveria agir? Que Deus ele serve se ele não transparece Deus na vida dele? Moisés tinha muito medo de ver a Deus. Moisés tinha medo de olhar para Deus, de ver Deus passar na frente dele. Eu estava pensando sobre isso hoje e quero compartilhar com você e dizer que nós hoje não temos essa dificuldade de olhar para Deus. O povo de Israel foram se aproximando de Deus muito assustado, muito com medo de chegar a Deus. Existiam muitas barreiras, existia muitas maneiras de o povo não chegar a Deus. Se nós olharmos para dentro do tabernáculo, você vai ver que existe divisórias sempre para chegar a Deus, para ter uma comunhão maior com Deus. E o que eu quero que você pense é que você tem hoje maior autoridade de chegar a Deus. Eu posso chegar com Deus e clamar a Deus e receber de Deus e ser curado por Deus, porque eu tenho essa oportunidade que Deus me dá hoje. Pessoas no passado tinham esse desejo, mas não podiam chegar até Deus.
Tinha que chegar o sacerdote e dizer, olha, eu estou assim, eu estou acontecendo isso comigo, eu pequei, faz um sacrifício ali para os meus pecados. O sacerdote que tinha que entrar lá dentro para falar com Deus. Eu quero lembrar você de alguém que quando entrou lá dentro e quando Deus falou com ele, ele duvidou de Deus, ele saiu de lá sem voz, sem falar, e passou muito tempo sem falar. Vai, afiado, fala aí quem é. Zacarias. Projetos, projetos dentro da família. Né? Quem tinha um grande projeto na família se chama Abraão. Né? Deus olha para Abraão e diz para ele assim, você vai ser pai de uma grande nação. A Bíblia diz que o anjo foi lá com ele levar essa notícia. Né? Alguém estava ouvindo a conversa, né? A esposa de Abraão, e ela riu. Ela olhou para ela, né? E viu a situação dela, como ela era naquela época, e como ela se sentia, e a incapacidade que ela tinha. Eles estavam vivendo muito tempo juntos já e não tinham filhos. E de repente o anjo chega e diz assim, você vai ser pai de uma grande nação. E a Bíblia diz que ela tenta ajudar a Deus. Como ela tenta ajudar a Deus, ela dá a sua serva para Abraão, para que tenha um filho. Irmãos, e daí começa o nosso grande problema da nossa humanidade hoje. Porque existe duas nações que vivem até hoje, linhagem desse homem que Deus disse para ele que ele seria pai de uma grande nação. Eu não vou ler o texto para a gente correr. Gênesis 24, verso 7. Abraão tinha planos para o futuro de seu filho Isaque, mas seu projeto vinha de uma promessa de Deus para a sua família. Né? Um homem que seria pai de uma grande nação teve somente um filho. Né? E ele já estava para morrer. Abraão estava já para morrer. Né? E ele olhava para seu filho e seu filho continuava solteiro. Seu filho não continuava sem esposa. Como é que Abraão seria pai de uma grande nação se Isaque ainda não tinha esposa? Como é que seria isso? Então o que acontece? Quem já encontrou o texto? Amém. 24:7. Pode ler, irmão, por favor. E o Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo, a tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo diante da tua face, para que tomes mulher, e de lá para meu filho. Resumindo, Abraão chama o seu criado e pede para que ele vá atrás de uma esposa para Isaque. Sua prima. Mas ele não pede para que Isaque vá a um lugar diferente. Ele direciona, aliás, o seu servo para ir a um lugar que seria certo. Sim. Né? Gênesis 24, 12, 14, e 42, 48. Rebeca. É Rebequinha. Então, o planejamento familiar é algo indispensável para o futuro da família. Infelizmente, muitas lares sofrem porque fazem as coisas sem pensar antes. Contudo, os projetos precisam ser colocados nas mãos de Deus, buscando a orientação do Senhor para tudo em oração. Provérbios 16:1. Proteja a sua família com projetos abençoados.
E o nosso último ponto se chama fé. Fé. E alguém de fé se chama Joquebede. Ana. Joquebede e Arão, né? Êxodo 2, capítulo 2, verso 2, verso 3. Diante da matança dos inocentes, o casal de Joquebede e Arão tiveram a ousadia de esconder seu filho Moisés. Depois ainda colocaram no rio para ser encontrado pela princesa, e o próprio faraó, que condenou as crianças, foi que sustentou o seu filho. Todas estas coragens provinham da fé que tinha em Deus, né? Ela arriscou por quê? Porque seu filho poderia ter morrido. Poderia ter morrido dentro d'água. O cesto poderia ter enchido d'água, não teria alcançado vida. Mas ela pensou de uma forma de fé, pensamento de fé. Vou colocar dentro da água e o meu filho vai ser conduzido pela corrente, vai passar em frente à princesa. Ela sabia que estava na frente. Então Deus age e vê a maneira da fé que ela tinha. Deus busca pessoas com fé. Guarde isso. Deus busca pessoas com fé. Se você tem fé, Deus está te buscando. Deus está com você. Mas se você não tem fé, eu quero dizer que você vai ter fé hoje. Se você olhar para mim e dizer, irmão, eu não tenho essa fé, eu quero dizer para você que eu tenho fé. E se eu e você somamos a nossa fé, nós vamos fazer algo para Deus. Eu gosto muito de Pedro. Por que eu gosto de Pedro? Porque Pedro, quando Jesus fala para ele, Pedro, estavam todos os discípulos sentados, né? É interessante essa cena, porque aí Jesus pega uma bacia e um pano e diz assim, eu vou lavar os pés de vocês. Pedro grita logo assim, o meu não. O meu, o Senhor não vai lavar o meu pé. Mas aí o Senhor responde assim, para ter comunhão comigo. E quando Pedro escuta essa palavra comunhão, ele queria logo tomar um banho. O Senhor nos desafia, irmãos. Nós somos desafiados a levar a palavra, a evangelizar. Outro dia eu estava evangelizando uma jovem. É interessante porque eu fiquei preocupado assim. E falando de Jesus, eu disse para ela assim, se você morresse hoje e chegasse na presença de Deus, o que você diria para Ele? Ela olhou para mim e disse assim, eu pediria perdão para Ele. Disse, não, está errado. Perdão só existe aqui. Perdão só existe você em vida. Morreu, não existe mais perdão. O que diz a Bíblia? Morreu, segue-se o juízo. Perdão é aqui. É duro falar isso, mas é a verdade. Eu não poderia dizer, é legal, você vai chegar lá e pedir perdão para Deus. Outro desafio de Pedro. Ele vê Jesus caminhando, ele não pensa